Olá, o resumo da semana está começando agora com as imagens da Comissão Especial do Impeachment, que voltou a todo vapor com as diligências, e você vai ver também no resumo da semana. Senador Caiado cobra explicações do presidente Michel Temer por conta da visita do ex-líder do MST ao seu gabinete, José Rainha. Rainha é condenada a 32 anos de cadeia. Acompanhe. A semana do senador Ronaldo Caiado em Brasília começou com a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos na última terça-feira, 31 de maio, quando o PT fez manobra para atrasar a sabatina do indicado à presidência do Banco Central. O líder do Democratas deixou claro que a atitude representa um obstáculo à recuperação econômica do país. O que poderia ter era, neste momento, um gesto, já que o presidente Michel Temer assume o governo numa condição de emergência. Ora, ele não podia trabalhar antes, porque senão estava sendo responsabilizado por montar um governo antes de assumir a posição de presidente da República. De repente, ele assume o governo, um governo em queda livre, uma situação totalmente em frangalhos, e no momento em que nós estamos pedindo com que seja analisado um currículo, esse processo cria toda essa celeuma. Então, presidente, se não existe o que existiu na nossa época, em que nós nos pronunciamos favoravelmente, foi dado o status de ministério ao Banco Central, as medidas provisórias foram produzidas e nós demos apoio naquele momento, onde ali tinha o espírito, sem dúvida alguma, de tirar o Brasil da crise e não ver o aprofundamento dela, que é o que nós estamos buscando neste momento. Mais tarde, na sessão plenária, o senador apresentou questão de ordem para deixar claro como deve ser estabelecido o prazo para a arguição de sabatina de autoridades. O parlamentar ainda defendeu o projeto de lei que endurece a pena para o crime de estupro coletivo, aprovado em caráter de urgência. Também em plenário, o líder fez discurso com críticas à postura da base de Dilma Rousseff, que cobra a eficiência do novo governo. Para Ronaldo Caiado, o PT e seus aliados não têm credibilidade para pedir resultados quando deixou o país devastado, com um rombo de 170 bilhões nas contas públicas. Na quarta-feira, 1º de junho, o senador inaugurou as novas cadeiras instaladas próximas ao plenário, a seu pedido, para acomodar os profissionais de imagem que atua no Senado. Já na Comissão de Constituição e Justiça, Caiado elogiou o projeto da senadora democrata Maria do Carmo, que suspende o uso de algema para presidiárias na hora do parto. Ainda na CCJ, o parlamentar sustentou sua emenda a projeto que disciplina a doação de funcionários públicos a partidos políticos. Na opinião do senador, a doação deve ser proibida durante todo o período em que o servidor ocupar a função comissionada, ao contrário da proposta que veda a contribuição apenas 6 meses antes das eleições. O texto será votado semana que vem na comissão. À noite, em sessão plenária, Ronaldo Caiado condenou a presença de José Rainha no Palácio do Planalto. Rainha, ex-líder do MST, foi condenado a 32 anos de prisão por uma série de crimes e se reuniu na última quarta-feira com o presidente Michel Temer. O presidente da República tem que ter a responsabilidade de saber com quem está entrando em seu gabinete, para não pairar amanhã uma dúvida que um cidadão como este tem pretensões amanhã, disse ele na entrevista, de que vai forçar o retorno do Ministério da Reforma Agrária. Ora, um cidadão que sabe que esse ministério está sob júdice hoje do Tribunal de Contas da União, 578 mil fantasmas foram detectados pelo TCU, mostrando um total desrespeito ao cidadão brasileiro que paga imposto, chegando a um desvio de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para criar exatamente a ação de pessoas que nada produzem e que só vêm causar a instabilidade e a insegurança no país. Ainda na quarta-feira, o presidente do Senado acatou questão de ordem do líder democrata para definir o prazo para a sabatina de autoridades.
A medida foi motivada pela decisão da presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que atrasou a arguição do indicado à presidência do Banco Central. Na mesma sessão, o parlamentar goiano homenageou o centenário de seu pai, Edenval Ramos Caiado, que, segundo ele, sempre incentivou a família a representar Goiás na política. Na quinta-feira, dia 2 de junho, o parlamentar participou de audiência pública sobre seguro rural na Comissão de Agricultura, quando ressaltou a importância de trazer o setor privado para o debate. Na comissão especial do impeachment, Caiado criticou a atuação do PT para tumultuar o processo, postergando a definição do calendário dos trabalhos e incluindo mais 50 testemunhas de defesa, quando a norma permite até 8 para cada fato em julgamento. Na comissão do impeachment, Caiado teve requerimento aprovado para votar em globo peças de obstrução de senadores do PT e PCdoB. A ação evitou que a sessão se prolongasse, o que causou revolta na base pró-Dilma. O resumo da semana fica por aqui. Nos encontramos a semana que vem. Enquanto isso, você acompanha o senador Ronaldo Caiado pelas redes sociais. Tchau e até lá!